Gente, vamos terminar essa parte aí de radioatividade falando aqui sobre algumas aplicações da radioatividade. A gente já falou de uma na aula passada, que foi a respeito de datação dos fósseis, né, considerando aí o tempo de meia-vida do carbono 14, e agora a gente vai comentar aqui outras aplicações. Antes da gente falar diretamente das aplicações, a gente tem que entender a diferença entre fissão e fusão nuclear. Gente, o nome por si só é muito sugestivo. Fissão. O que é uma fissão? Ah, fissurou alguma coisa, quer dizer que quebrou. Então a fissão é a desintegração, é a separação, né? E a fusão é a junção, a condensação, a união. Então fissão nuclear é quando eu tenho um núcleo maior que se quebra, gerando outros dois núcleos menores, né, de outros elementos químicos. E a fusão é quando dois núcleos pequenos se juntam para formar um núcleo maior, tá bom? Galera que estava no nono ano, no ano passado, galera do primeiro ano, a gente falou muito em fusão nuclear porque a gente falou sobre as reações que ocorrem no Sol, né? A fusão dos hidrogênios, não no Sol, né? Assim como em todas as estrelas, que é a fusão, a junção de dois hidrogênios para formar o hélio, né? Então, o nosso sistema solar, ele é heliocêntrico. O heliocêntrico vem de onde? Do elemento hélio, que é formado lá na junção, na fusão nuclear de dois núcleos de hidrogênio. Mas agora a gente fala disso. Vamos falar primeiro da fissão nuclear. Um exemplo mais clássico de fissão nuclear, quando a gente fala de fissão nuclear, já vem na nossa cabeça a reação que acontece na bomba atômica, né? A bomba atômica, gente, nada mais é do que a transformação do urânio 235. Vamos ver aqui, gente, a bomba atômica ou a bomba nuclear de urânio, né? Esse elemento químico aqui, ó, o urânio, ele tem número atômico 92 e número de massa 235. Quando o urânio ele é bombardeado com um nêutron, né, de carga 0 e massa 1, ele se desintegra, o núcleo se desintegra através de fissão, formando dois elementos químicos de número atômico menor, né, sendo o bário 56 e o criptônio 36, e emitindo três novos nêutrons. Gente, além dessa desintegração da formação de dois elementos e da formação de novos nêutrons, essa reação, ela libera uma quantidade gigantesca de energia. É só a gente pensar na destruição de Hiroshima e Nagasaki, que foi feita por essa bomba de urânio, certinho? Essa reação, gente, ela não é uma reação espontânea, ainda bem, né? Porque imagina só, todo o urânio 235 que a gente encontra na natureza sofrer isso daqui de forma natural. Ainda bem que isso não acontece. Essa reação, ela é uma reação induzida. Então eu tenho que bombardear o urânio com esse nêutron para eu conseguir desintegrar esse núcleo grandão do urânio que tem 92 prótons em outros dois núcleos menores. Certinho? E aí, professor, o que vai acontecer? Ó, eu precisei de um nêutron para bombardear um urânio. Tá vendo que no final dessa reação eu gerei três novos nêutrons? Gente, cada nêutron desse aqui vai bombardear um novo urânio, que vai gerar cada reação, três novos nêutrons. Nossa, olha só que bagunça que vai virar isso daqui. Como para cada nêutron que eu utilizo para bombardear um urânio, eu gero lá no final três novos nêutrons, eu chamo isso daqui de reação em cadeia. Ela vai acontecendo, até eu esgotar a quantidade de urânio ali daquela amostra, tá bom? Gente, aqui nós podemos falar em duas aplicações para o urânio 235. Para geração de energia, quando a gente usa lá dentro do reator nuclear, dentro de usinas nucleares, ou para bomba atômica. Gente, teoricamente, a gente entender a fissão é muito fácil. Mas na prática é um pouco complicado, porque se fosse fácil, estava todo mundo aí produzindo bomba atômica, né? E ainda bem que nem todo mundo detém da tecnologia e da prática para a produção de bomba atômica. Porque imagina só, estava todo mundo agora aí fazendo as marinhas pro Iraque, né? Vamos fazer o que aqui? Vamos lá produzir bombas, explodir o mundo, eu quero ver o louco, né? Pessoal, na natureza, todo o urânio que a gente encontra, a maioria é do urânio 238. Mais de 99%
né? Que vamos supor, eu peguei uma pedra de urânio, peguei 100 gramas, uma pedrinha lá que tem 100 gramas de urânio. Desses 100 gramas de urânio, 99,3 gramas vai ser de urânio 238. E o resto, os outros 0,7 gramas, ou seja, o 0,7%, vai ser de urânio 235. Por que eu tô falando isso? Gente, essa pedrinha natural que a gente encontra com essa concentração muito grande de 238, ela não serve nem para usar nos reatores nucleares das usinas de geração de energia e nem para construir bomba atômica. Então, de forma natural, que a gente encontra essas amostras de urânio, a gente não faz nada. Por isso que eu falei para vocês, né? Deter a teoria é muito fácil, mas na prática não é tão fácil. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, gente, o que o urânio 238 é do urânio 235? Eles são isótopos, né? Tanto é que eles são de um mesmo elemento químico, então eles têm o mesmo número atômico, e esse aqui, ó, o 238, ele tem 3 nêutrons a mais do que o 235, por isso que a gente tem essa diferença aqui na massa. Então eu vou chamar isótopo 238, isótopo de urânio 238, ou isótopo de urânio 235. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a geração de energia elétrica através da fissão do 235, do urânio 235. Aqui no Brasil, nós temos 3 usinas nucleares, a Angra 1, Angra 2 e Angra 3. A 1 e a 2 funcionam. A 3 gastaram-se bilhões e bilhões para construí-la, no entanto, ela não funciona. Brasil, né, gente? Tudo normal, tudo normal. Então vamos lá, para eu produzir energia elétrica através do urânio, eu preciso de mais ou menos, então vou apagar isso aqui, vocês já entenderam, né? Urânio 238 a gente encontra em altas concentrações naturalmente, só que a gente precisa do 235 porque ele que é o fissurável, tá? Então, para a geração de energia elétrica, eu preciso de aproximadamente uma amostra com 3% de urânio 235. Eu encontro essa amostra naturalmente? Não encontro. Então ela vai ter que passar, essas amostras naturais vão ter que passar por um processo que eu chamo de enriquecimento de urânio. Eu preciso enriquecer, eu preciso pegar aquela amostra e aumentar a concentração do meu urânio 235, porque aquela concentração de 0,7% ela não me serve. Então eu quero purificar aquela amostra, eu quero diminuir a quantidade de urânio 238 e quero aumentar a quantidade de urânio 235, certinho? Então, como que a gente faz? O Brasil enriquece urânio, professora? Enriquece. A gente enriquece urânio para utilizar lá na nossa Angra 1, Angra 2, lá nas usinas de geração de energia, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho uma pista linear, quilômetros e quilômetros e quilômetros, onde eu vou colocar, eu chamo isso de acelerador de partícula linear, tá? Então, vamos pensar em uma linha reta. Eu vou colocar essa amostra natural de urânio, né, com 99,3% de urânio 238 e 0,7% de urânio 235. Eu quero diminuir a concentração desse e aumentar a concentração desse. Pessoal, quando eu colocar esses dois aqui para correrem nessa pista, né, eu vou aumentar a aceleração do 235 e do 238. Quem que vocês acham que vão adquirir uma aceleração maior? O 235 ou o 238? Olha, professor, o 235, porque ele tem massa menor, mesmo que seja aí uma diferença muito pouca, né, o 235 ele adquire uma aceleração maior. Então a gente consegue dessa forma aumentar a concentração que antes era de 0,7, e se a gente conseguir chegar em pelo menos 3, a gente já pode usar essa amostra na Angra 1 e Angra 2. A gente já pode gerar energia, né, através da fissão lá do urânio 235. Entenderam? Bom, falando das vantagens da energia nuclear, quando a gente compara, por exemplo, o tamanho da área de uma Itaipu com o tamanho da área de uma Angra, a gente percebe que a usina nuclear é um prédio. Né? Eu não preciso inundar a área, então o impacto ambiental ele é muito menor. Eu não dependo de condições climáticas, eu não dependo de água, se vai estar seca, se vai chover, se não vai, se vai ter água, se não vai. Não dependo desse condicionamento climático, né? Eu não emito, né, geração de energia nuclear não emite gases poluentes, então ela não contribui para efeito estufa, certo?
E agora, e outra coisa, né, pra gente falar, a eficiência, gente, um pedacinho, uma pedrinha de urânio lá gera energia elétrica para uma cidade inteira. Então a eficiência da geração de energia, ela é muito maior. No entanto, falando um pouquinho dos contras, é uma tecnologia mais avançada, né, então a gente precisa de uma tecnologia maior. E ela gera resíduos que são radioativos também, que a gente chama de lixo radioativo. No entanto, esse lixo radioativo, quando ele é bem disposto, né, quando ele é bem direcionado, ele não gera risco ambiental, né? Mas nem sempre isso acontece. E outra coisa, gente, acidentes são difíceis de acontecer, mas quando acontece, ele tem um raio muito grande, né, um raio ambiental que ele vai atingir muito grande, e o tempo que um ambiente que foi, né, vítima aí de um acidente nuclear, o tempo que aquele ambiente tem para se recuperar é um tempo muito grande, né? Quando a gente olha lá o tempo de meia-vida desses elementos aqui, a gente se assusta. Então, até vai aí uma dica de série para vocês verem, que é a série Chernobyl. Eu acho que não tem no Netflix, mas na internet aí, que vocês são hackerzinhos aí, vocês conseguem achar tranquilamente. Vejam essa série, que é muito interessante, retrata muito bem sobre geração de energia nuclear. Gente, para bomba atômica, eu preciso de um percentual bem maior de urânio 235. Eu preciso de um percentual de pelo menos 90%. Então, se eu não conseguir enriquecer o urânio a esse nível aqui de pureza, eu não consigo produzir bomba atômica, tá bom? Então, a gente precisa, por meio de acelerador de partícula, nesse caso aqui não é um acelerador de partícula linear, né, é um acelerador de partícula circular, mas o princípio é o mesmo, né, a gente consegue isolar o urânio 235 pela diferença de velocidade, pela diferença de aceleração que vai produzir aqui em cada caso, e aí a gente consegue aí produzir uma pureza maior para gerar a bomba atômica. Ou seja, gente, teoricamente é muito fácil. Isso, para se conseguir na prática, é uma tecnologia muito avançada. Então, nem todos os países, nem todas as pessoas detêm esse conhecimento dessa tecnologia e a gente meio que agradece isso, né? Pessoal, agora falando da fusão nuclear, o exemplo mais clássico que nós temos aqui é a reação que acontece lá dentro do Sol, onde nós temos lá átomos de hidrogênio que se juntam para formar átomos de hélio, por isso que a gente chama o Sol de hélio, e nessa reação aqui acontece uma liberação de energia que é muito maior do que a liberação de energia que acontece aqui, por exemplo, na bomba de fissão nuclear. Então, a gente tem lá, ó, 4 átomos de hidrogênio liberando um átomo de hélio e de quebra liberando também pra gente 2 partículas beta, certinho? Professora, quanto maior é a liberação de energia por essa equação aqui? 10.000 vezes. Ou seja, a bomba de hidrogênio, a bomba de fusão nuclear, nessa mixuruqueza de reação aqui, ela é capaz de liberar 10.000 vezes mais energia do que a bomba de urânio. Então, gente, não é 2 vezes mais, não é o dobro mais potente, não é 100 vezes mais potente, não é 1.000 vezes mais potente, é 10.000 vezes mais potente. Então, o poder destruidor de uma bomba de fusão nuclear é muito maior do que o poder destruidor de uma bomba de fissão nuclear, por exemplo. Ainda bem que, por enquanto, nós não tivemos guerra aí com a utilização de bomba de fusão nuclear, certinho? Então, é só a gente imaginar assim, será que lá no Sol acontece grande liberação de energia? A gente, esse calor que a gente está sentindo aqui, pelo menos aqui está muito quente, né? Esse calor que a gente sente é energia térmica liberada lá na reação de fusão nuclear que acontece dentro do Sol, assim como qualquer outra estrela, tá bom? Bem, gente, falando ainda das aplicações da radioatividade no nosso cotidiano, a gente utiliza alguns elementos, na verdade são vários elementos radioativos, eu vou falar aqui de 2 exemplos, que é o cobalto e o iodo. O cobalto, ele é um elemento radioativo utilizado na radioterapia, que é uma das fases de tratamento do câncer, onde a gente consegue eliminar o tumor utilizando esse cobalto aqui, certinho? E a gente tem aqui o iodo, que ele é utilizado para detecção de doenças, de problema na tireoide. Então eu coloquei 2 exemplos aqui, lembrando que nós temos vários exemplos que são utilizados aí na medicina. Gente, outra coisa que o Enem adora cobrar é a diferença de contaminação. Essa caneta aqui não aparece, não vou usar essa aqui. É a diferença de contaminação
com irradiação. Então, vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho aqui esse apagador, que ele é de material radioativo. Então, ele é radioativo. Quando eu peguei nesse apagador radioativo, eu me contaminei. Quando eu me contaminei com esses elementos radioativos, eu passo a ser contaminadora. Então, por exemplo, eu peguei aqui no apagador, me contaminei com esses elementos radioativos que tem aqui no apagador e eu passo a emitir radiação. Então, se eu chego próximo de uma pessoa, sendo que eu estou contaminada, eu começo a a irradiar essa pessoa. Ou seja, eu vou me tornar uma fonte irradiadora de radiação, certo? E nós temos a irradiação, vamos supor, agora eu não vou pegar nesse apagador, eu nunca peguei nele, tem aqui, eu vou deixar ele quietinho ali. Só que ele é radioativo. Aí eu cheguei aqui perto dele e recebi a radiação desse material aqui radioativo, mas eu não encostei nele, certo? Então eu não me contaminei, eu fui irradiada pelo material radioativo, mas eu não me contaminei, certinho? Então, ó, tem uma grande diferença entre contaminação e irradiação. Bom, e por que eu estou falando disso? A gente utiliza o processo de irradiação para descontaminar, para limpeza, né, ou asepsia, vamos dizer assim, de alimentos e instrumentos cirúrgicos, instrumentos médicos. De que forma? Vamos supor que eu vou exportar um alimento, eu não posso exportar micro-organismo aqui do Brasil para outra região, né, nem dentro do Brasil, eu não posso te vender um alimento contaminado, né, por micro-organismos. Então, o que eu faço? Eu pego algum material radioativo e irradio essa amostra de alimento e essa radiação, ela vai matar aquele micro-organismo que tem na sua amostra alimentar, né? Assim como instrumentos cirúrgicos que são utilizados. Eu não posso, por exemplo, usar um bisturi para abrir um paciente com bisturi contaminado de micro-organismo, né? Então, é uma das formas da gente fazer a asepsia, a limpeza e a descontaminação desses micro-organismos é utilizando a irradiação, tá? Gente, então, é diferente, por exemplo, de eu pegar um alimento e colocar esse alimento em contato com o material radioativo, porque aí eu estou tornando o alimento radioativo, né? Porque eu entrei em contato com a amostra radioativa, então ele foi contaminado. O alimento contaminado, ele se torna radioativo. Agora, o alimento irradiado, ele não se torna radioativo, porque ele não teve contato com a amostra, né? Ele só foi exposto à amostra radioativa, mas ele não teve contato, certo? E por último, para a gente falar da aplicação, né, não vou falar de todas, é em relação à identificação de mecanismos de reação química, que para a gente é muito importante. Quando vocês entrarem lá no tópico de reações químicas, lá na química orgânica, o pessoal do terceiro ano já vai ver isso esse ano, o pessoal do primeiro ano vai demorar um pouquinho ainda, mas quando vocês forem estudar os mecanismos de reação orgânica, ou seja, o passo a passo, como que ela acontece, para a gente descobrir como que acontece esse passo a passo, a gente, por vezes, utiliza materiais como marcadores radioativos, né, para a gente descobrir quem que entra ali naquele momento, quem que sai aqui naquele momento, beleza? Gente, nós vamos finalizar a nossa aula nesse momento, e aí a gente volta já com a apostila do segundo bimestre. Um grande beijo, fiquem com Deus!